Ministro, a minha pergunta é especificamente sobre o G20. A gente teve um avanço bastante significativo, como o senhor bem lembrou. A resolução aprovada com a amarração da diplomacia brasileira, ela é bem robusta, mas ela vai enfrentar certamente um desafio. O presidente acabou de falar, fez um pronunciamento, atendendo inclusive ao chamado daqueles chefes líderes de países, estados que estão lá no Azerbaijão, porque foi pedida a ajuda dele para poder garantir que Baku pudesse ter um consenso. Mas a gente tem, no início do ano que vem, a posse do presidente eleito nos Estados Unidos, Donald Trump, que é bem contra muitas dessas medidas que foram aprovadas pelos chefes de Estado por aí. O senhor acha que a posse de Trump pode colocar em risco o que os países definiram e acordaram aí no G20? Olha, eu não acho que coloque em risco, né? Eu acho que Donald Trump não tem escondido de ninguém a maneira como ele pretende, eu diria assim, quase que desconsiderar a relevância, a importância destes fóruns multilaterais em detrimento daquilo que para ele é o interesse dos Estados Unidos, né? Ele não esconde isso de ninguém. Eu entendo que o mundo caminha hoje para um esforço em algumas temáticas que eu diria que elas são quase inadiáveis, né? Quer dizer, é impossível você imaginar que o mundo não vai discutir a questão das mudanças climáticas e a necessidade da alteração de protocolos e de metas nessa direção. É inimaginável você imaginar que a ONU não vai discutir o desenho de uma nova governança. Quer dizer, qualquer líder de qualquer país do mundo que você conversa, ele tem uma preliminar. Quer dizer, a realidade geopolítica do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial, ela é muito distinta do que é o mundo hoje. E se a ONU não fizer isso, o que vai acabar acontecendo? Ela vai acabar perdendo relevância para outros espaços, como o G20, como o BRICS. Como é que você vai ter um fórum da ONU da onde você não tem nenhum país da África numa posição de relevância, onde a Índia está fora, onde você não tem nenhum país da América Latina, né? O Brasil, o México. Então, a ONU sabe isso. E os fóruns que hoje existem, que são o desenho do pós-Segunda Guerra Mundial, eles têm se mostrado insuficientes para fazer com que situações limites como a guerra que envolve um dos membros do Conselho de Segurança, que é a Ucrânia e a Rússia, esteja acontecendo, para construir soluções para os conflitos do Oriente Médio e mesmo as guerras que no último período tiveram a participação direta do próprio Estados Unidos, como é o caso de Iraque, Kuwait, né, Líbia e assim por diante. Então, não creio que o Donald Trump possa impedir que esse caminho continue sendo percorrido. E a tendência, caso ele insista nessa posição, é que ele fique numa posição de isolamento. Acho que a posição do Milei ontem foi importante a gente observar, porque ele percebeu que uma coisa são as opiniões pessoais dele, outra coisa é o interesse da Argentina, enquanto um país que tem interesses de Estado que extrapolam a vontade ou as preferências pessoais do presidente. E ele agiu dessa forma. A Argentina é signatária do documento e o Milei fez questão e teve a oportunidade de registrar, né, a sua inconformidade com relação a alguns pontos. Acho que isso é da democracia e é assim que as coisas têm que acontecer.